Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 7h34. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado estadual Carlos Avalone. Ele vem falar sobre um seminário de energia que vai discutir impacto de impostos na conta de energia. Mas eu vou começar perguntando sobre a entrevista do senador Jaime Campos no jornal Gazeta, sobre a fusão do PSDB, do DEM e do PSD. O Jaime Campos diz que não vê empecilho nenhum e esse assunto está sendo conversado lá em Brasília. E essa fusão, quando houve a incorporação do PP ao MDB, que virou PMDB, essa fusão vem assim como está acontecendo agora. Primeiro discute lá, depois vem para os estados, depois vai para os municípios. E aí, vocês já foram informados pela direção nacional do PSDB sobre essa união? Por enquanto, só pela imprensa. E você tem razão, normalmente ela vem de cima para baixo, ela não é muito discutida na base. A gente não percebe a base discutindo muito isso, não. Agora, eu acho que é o caminho natural, a incorporação de partidos. Eu acho que se isso pode causar algum problema, e sempre causa uma união, principalmente nos estados e no município, mas o mal que causa ao país ter 40 partidos é muito maior. E como a legislação ela vem com cláusulas de barreira, ela vem fazendo com que a tendência, mostrando que a tendência é a diminuição dos partidos, inteligente é aqueles partidos que se antecipam e que vão trabalhar nesse sentido. Embora haja problemas, que esses problemas nestes 3 partidos é menor que em outros. Quer dizer, desde o governo do PSDB lá com Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos como vice Marco Maciel, que foi um excepcional vice e teve uma relação muito boa, a relação PFL na época, né? DEM hoje. Aliás, desde aquela época, a coligação PSDB-DEM acontece. Acontece em muitos lugares. Inclusive no estado aqui. Inclusive no estado e tal. Então, assim, eu vejo isso com bastante naturalidade, sabendo que teremos problemas. Não há dúvida que vai ter pessoas que não vão poder conviver com adversários políticos no estado ou no município, aí um vai ter que migrar para outra legenda e tal. Isso faz parte da política e vamos tentar diminuir se isso acontecer. Eu prefiro isso. Você não viveu a incorporação, eu vivi. A incorporação do PP ao MDB. Mas eu lembro. Eu não estava na política. Nós éramos do velho MDB, era uma guerra. Como que ia aceitar aquilo, etc. e tal. Aí o Dante, o Gilson era contra, mas o Dante e o Carlos Bezerra lideraram o velho MDB, o Márcio Lacerda liderou o velho MDB, e as pessoas aceitaram tranquilamente, e foi a melhor coisa que fizeram. Pois também acho. Foi a melhor coisa que fizeram, e assim, porque o Brasil não tem tantas ideologias assim. Qual que é a ideologia do DEM diferente do PSDB e diferente do PSD? Não. O que muda às vezes é a prática em alguns estados, mas não a ideologia é a mesma. A prática às vezes, mas eu estou falando aí de Mato Grosso, estou falando do geral. Do Brasil, né? Do Brasil. Mas isso significa dizer também que o pessoal já se organiza numa oposição a Bolsonaro, né? Porque assim, a maioria desses partidos votou contra o PT e, portanto, votou a favor do Bolsonaro. O Congresso Nacional está muito claro, para mim, pelo menos, eu posso estar enganado, mas acho que não estou, não. O Congresso Nacional está fazendo as reformas e, junto com as reformas, está tirando o poder do presidente. Quer dizer, com grandes ações demonstrando, porque ele está com medo dessa impetuosidade do presidente em algumas falas, como essas da questão ambiental, que é terrível e tem trazido muito problema para nós. Quer dizer, muito do que o presidente Bolsonaro fala está entalado na nossa garganta há muito tempo e a gente gostaria de dizer. Mas isso é que nem pegar assim, eu e vou conversar com o Mike Tyson. Aí eu chego no Mike Tyson para conversar com ele, dou um tapa na cara dele. Aí eu começo a conversar com ele. Eu sou maluco, né? Eu vou levar uma surra muito grande. Então, querer bater na cara da Alemanha, na cara da Noruega, com frases que servem para o eleitorado dele, que eu votei nele também, não tem muito sentido. Eu gostei muito de ouvir. Apareceu alguém com coragem de falar.
mas o resultado é muito ruim. Pois é, mas de falar muito ruim. descontextualizado na história, Exato. porque esse negócio de falar, olha, a Alemanha acabou com as suas matas, a Alemanha replantou 46% das suas florestas, a Alemanha Mas, tem hoje vamos dizer florestas... Mas vamos dizer assim, na Alemanha nós temos 14, na parte de energia, nós temos 14 térmicas a carvão, dos piores carvões que poluem mais polui o mundo, certo? Mas ela está preocupada com a Amazônia, e tem que estar, mexendo na dela. Tudo bem. Quer dizer, nós teríamos muitos argumentos contra a Alemanha, mas calma. Não, esse nós é precisamos... tem que colocar na pauta internacional. Internacional, e tal. Era nuclear como a e carvão. matança de baleias da Noruega também tem que colocar na pauta internacional. Japão. Mas não é porque eles matam baleia lá que nós temos que destruir a floresta aqui. Essa lógica está... Não, nós podemos usar tudo isso sentado numa mesa, que nem nós estamos aqui, e conversar isso claramente. Olha, nós temos 20 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Nós vamos preservar, sim, a floresta. Aliás, vamos continuar preservando, o que vocês nunca fizeram, mas assim, muito light. Nunca fizeram, nós vamos fazer. Agora vocês nos ajudem a cuidar dos 20 milhões das pessoas que estão lá, que nós vamos ajudar. Porque se eles estão fazendo garimpo lá, se eles estão derrubando madeira, se eles estão fazendo isso, porque eles estão tentando sobreviver num espaço em que não tem apoio econômico para eles. E eles têm que cuidar dos filhos, como os índios também. Falar bonito que nem vocês falam dos índios é muito bonito, mas vai numa tribo indígena. Eu conheço tribo indígena, eu vou muito nas tribos indígenas. É de dar dó, como vivem os índios. É sacanagem isso. Você tem que dar educação para os índios, como o governo Dante Oliveira dava, lembra? Faculdade para os indígenas. Aí deixa eles decidirem a vida deles junto com a gente. Agora, todo mundo quer tutelar os índios, todo mundo quer mandar nos índios e não dá educação, não dá saúde para eles e querem que eles cuidem da floresta para nós. Vamos cuidar deles, vamos ajudá-los, o mundo, vamos cuidar dos índios. Não falar assim, é uma cultura que quer viver isolada. Não existe isso. É uma cultura que gosta de viver na floresta, mas quer viver com qualidade, quer viver com saúde, quer viver com educação, quer viver como nós podemos viver aqui. Colocar eles nessa situação que eles estão, isso é uma sacanagem do mundo e daqueles que querem fazer isso com os índios. Eu tenho muita dó da forma como trata os índios no Brasil e ainda tutelado pelo mundo inteiro que acha que isso está certo. Eu não concordo. Tá, agora vamos ao tema da entrevista. Esse 10º seminário de energia vai acontecer quando e onde? Começa hoje, na Federação das Indústrias, e como o nome mesmo diz, é o 10º seminário. Nós temos feito isso de ano a ano, era de 2 em 2 anos, e a maior ganho que nós temos com isso, primeiro, é levar informação para a sociedade, da importância da energia, do que realmente acontece para que possa se gerar energia, a diferença da energia limpa para as outras energias, qual que é a relação do Brasil com o mundo em relação à energia, o custo da energia, por que a energia é tão cara no Brasil e por que é tão cara em Mato Grosso, mais cara do que no resto do Brasil, o que influencia esses preços, mostrar também como que está o planejamento energético do país, e como que Mato Grosso está dentro disso, porque se o Brasil crescer, Antero, 4% ao ano, como já cresceu no passado muitas vezes, em 2 anos termina a energia. Nós temos apagão, nós temos problema de energia. Então, só não temos problema de energia hoje no país porque o país está em recessão, porque o país não tem crescido. Quer dizer, então, assim, tá bloqueado os projetos de energia. Há uma discussão ainda muito grande sobre qual energia é melhor ou qual deveria ser melhor e como a gente deveria fazer. Então, assim, tudo isso precisa ser melhor esclarecido, né? E esses seminários nossos têm vindo nesse entendimento. Então, hoje à noite, ele começa às 19 horas na Federação das Indústrias. Nós vamos ter uma palestra magna com o secretário de Planejamento Energético do país, e que vai falar qual que é o planejamento para os próximos anos do Brasil e qual o reflexo em Mato Grosso. Como que o Brasil, o governo federal, vê Mato Grosso dentro desse planejamento estratégico, desse planejamento energético do Estado. Aí nós vamos discutir armazenamento de energia, não aquele da Dilma que falava que o vento, como que é armazenar o vento para poder ter energia, mas na realidade você pode armazenar energia através de baterias e tal, principalmente a solar, que para você ver como são as coisas, né, Antero? E essa discussão toda e o receio que nós estávamos, e a imprensa ao lado da Assembleia também, ao lado do segmento, para que não taxasse a energia solar, acabou dando um impulsionamento na energia solar no Estado fantástico.
porque deu uma divulgação muito grande, as pessoas começaram a entender melhor o assunto, e eu percebo claramente isso agora, que a procura pela energia solar aumentou bastante. E teve mais uma ainda. Esse é um assunto que eu estou muito preocupado, eu já fiz 2 ou 3 reuniões sobre isso, mas nós estamos arrumando uma alternativa na energia solar. Passou na PEC 53, o meu voto contra, a questão de aumento da energia rural, principalmente para os grandes produtores, aumentou 33% o ICMS da energia rural. Além de 100 kW, né? Não, até 100 kW ficou a mesma coisa, né? Até 100, até 50 a mesma coisa, se não me engano. Não, eu acho que até 100. Aí até 500 um aumento menor, e de 500 para cima até 1.000, e depois 1.000 para cima um aumento maior. Então isso significa que o campo, industrializar o campo, custa 33% mais caro. Você não consegue mais colocar uma indústria no campo com essa energia do jeito que está. Por exemplo, inviabilizou a questão dos pivôs de irrigação. Nós já temos aqui no Mato Grosso 140 mil hectares irrigados, principalmente feijão e outras coisas, mas já está com 140 mil hectares. Esses 140 mil hectares, com a energia aumentando em 33%, praticamente inviabilizou. Porém, se você colocar energia solar resolve o problema. Então, estimulou a energia solar nesse campo. Já tem alguns projetos já funcionando na 163, já alguns funcionando em primavera. Então, aquilo que parecia uma coisa ruim, acabou estimulando esse setor. E nós estamos discutindo muito isso, estou reunindo todo mundo, já fizemos 2 reuniões. Como que começaram as reuniões? Nós, lá atrás, no governo Dante de Oliveira, nós conseguimos atrair para cá primeiro moinho de trigo. O trigo do Mato Grosso irrigado é o melhor trigo do Brasil. Nós podemos fazer um projeto parecido com o ProAlmate para o trigo. Fantástico, para dar um impulsionamento fantástico para Mato Grosso no trigo. Mas quando eu atraí de novo... Região de primavera, né? Aqui, né? Primavera, mais campo, a 163 também. Lá na 163 é até mais... Bom, as duas são regiões muito boas. Mas assim, nesse período de 9 meses que eu passei no governo passado como secretário, nós conseguimos atrair um novo moinho para cá, moinho do Nailda. Ele não está instalado ainda, mas já passamos o terreno no Distrito Industrial, resolvemos todos os problemas lá, voltou a cadeia produtiva, aprovamos a lei na Assembleia para voltar para a cadeia produtiva. Então, preparamos estrategicamente o Estado para poder receber a questão do trigo. Quando eles estão prontos para instalar, aprovamos a lei, aumentando a lei, o ICMS da energia rural. Aí eles nos procuraram. Valor, tudo que nós fizemos perdeu, porque não dá mais, inviabilizou. Eu falei, calma, vamos fazer uma reunião na Federação das Indústrias. Aí levei lá, peguei o presidente, o Gustavo, numa reunião, falou, vocês já pensaram na energia solar? Aí, falei, peraí, vamos chamar o Cine Energia. Chamamos o Cine Energia, já marquei uma reunião na Assembleia, eles já foram lá para dentro da Assembleia, reunimos todo mundo, chamei a SEDEC e já estamos encaminhando uma possibilidade de solução. Trouxemos um grande representante de equipamentos, ele já está trazendo propostas, quer dizer assim, vai impulsionar a energia solar. Quer dizer, então, às vezes uma coisa leva a outra. Tá, né? Uma preocupação do Estado, eu imagino que seja, eu não conversei com ninguém para saber se é, e da Energisa eu sei que é, porque eu entrevistei o presidente da Energisa. O aumento da energia solar diminui a renda da Energisa, certo? Com o tempo, com certeza. E segundo eles, aumenta o preço da energia para os outros. Qual que é a teoria da Energisa? Eles gastam uma determinada quantia, um delta X, para distribuir a energia para todos os cidadãos. Uhum. Se eu, você, nós dois e mais 10, 20, 30, 40, 50 pessoas saímos da energia tradicional, investimos na energia solar, o que nós fizemos? Nós deixamos de ser contribuintes com aquela situação. E o custo dele continua o mesmo. Então o custo dele vai ser rateado para menos gente. E, portanto, a energia vai ficar mais cara ainda. Correto. Não sei, está correto? Não. Tem sentido. Esse é o argumento deles. Melhor dizendo, tem sentido. Olha bem, se a tese for essa, nós já estamos começando uma guerra fiscal na questão da energia, percebeu? Quer dizer, o ICMS está começando a decidir o tipo de investimento que nós vamos fazer. E isso está errado. Isso está errado. Isso vai causar um problema lá na frente. A energia solar tem que ser viável porque ela é uma alternativa melhor, mais limpa, mais agradável, tudo melhor. Mas, no Brasil, como as coisas não são assim, por exemplo,
O governador tomou duas atitudes, uma favorecendo a energia solar e outra prejudicando a energia elétrica, que foi aumentar no campo. Quer dizer, aumentar a energia no campo, em tese, não tem muito sentido. Porque se a gente está querendo levar as pessoas para o campo, não tem sentido. Ele manteve o benefício, a isenção para o pequeno até sempre mais. Essa tese de pequeno e grande, Cantero, para mim, lógico que nós temos que defender o pequeno, sem dúvida nenhuma. Já é maior. O pequeno não paga nada, ele manteve não pagando nada, ele não fez nada de bom para o pequeno, ele só manteve, certo? E o grande pagava 15. Aí ele pegou e aumentou o grande para 20. Tudo bem. Essa tese, eu preciso de mais dinheiro, vou aumentar o ICMS. Ok, é decisão política, tomou e vai aumentar. O que significa isso? Diminui o investimento no campo. Ponto. É fato, diminui o investimento no campo. O cara tem que procurar agora ficar mais perto da cidade, para sair da energia rural, para viabilizar o investimento dele. Ponto. Mas assim, isso é uma questão, de novo, de guerra fiscal. E isso eu sou contra. Eu acho que nós temos que fazer diferente. Mato Grosso, se não tiver guerra fiscal, sempre vai estar bem. O problema dele é só o mercado. Nós temos que arrumar uma forma aí de favorecer a gente por causa do mercado. Agora, de qualquer forma, assim, voltando para o nosso tema, que é a energia e do seminário hoje, todos esses temas serão discutidos lá no seminário. Será hoje, à noite, a abertura, amanhã durante o dia todo e depois de amanhã o dia todo também. Quer dizer, depois nós vamos terminar lá na Energisa, no centro de operações da Energisa, nós vamos fazer uma visita, porque nós sempre fazemos mini cursos, onde nós proporcionamos também a estudantes, empresários, contadores, quem mexe com a parte de energia, trabalha na área de energia, também fazer cursos de qualificação, algum tipo de coisa dentro do seminário. E nós vamos terminar levando todas essas pessoas para conhecer o centro de operações da Energisa, para ver como que funciona o desenho da distribuição de energia no estado, que é uma coisa muito interessante e que é importante nós falarmos. Mesmo com a possibilidade de energia rural, você acha que a temeridade assim, de Mato Grosso, que você começou a entrevista falando assim, se nós crescermos 4% ao ano, nós vamos ter problema de carência de energia, quando hoje nós exportamos energia. O Dadão, é Eduardo, né? Eduardo Oliveira, que é o filho do Armando, que é o presidente do Sim de Energia, ele teve aqui defender uma tese que eu acho extraordinária e que o Estado não tá atrás disso, ou porque acha difícil, ou porque acha não sei o quê. Alguém tinha que ir atrás dessa tese, porque essa tese a tese dele é o seguinte: por que não cobra a energia que é exportada? Porque Mato Grosso está exportando energia. E essa energia que é produzida aqui vai para o Linhão, o Linhão serve o Brasil inteiro. Como é que detecta para onde que foi isso e de quem que cobra isso? Quer dizer, tinha que ter alguma fórmula nisso para cobrar, né? Sem dúvida nenhuma. Porque aí diminuiria para nós aqui, né? Você vê, tudo na indústria, quando você traz uma indústria para cá, você recebe muita parte do ICMS aqui. Na energia, não. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que foi feito há muito tempo atrás por São Paulo e para o Centro-Sul, para variar. Certo? Eles fizeram isso porque eles têm um centro consumidor muito maior, né? Então eles teriam que pagar para os estados que levam energia para ele, embora ele seja um grande produtor de energia também. Então, assim, na energia, como no petróleo e tal, que tem mudado com o decorrer do tempo, você não cobra, o estado não ganha por ser um grande produtor. O estado ganha para ser um grande produtor de soja, de algodão, de milho, de tudo, mas não ganha por ser um grande produtor de energia. Isso é lei federal, isso precisa mudar. Isso já tem vários trabalhos para fazer isso. Eu já participei de uma audiência pública na Câmara Federal pelo Sim Energia, defendendo isso, e passamos lá um dia inteiro debatendo lá com os deputados, há uns 4 anos atrás, 3 anos, mas você imagina que o Estado de São Paulo e o Centro-Sul têm uma força muito grande nesse sentido, né? Então, mas o Eduardo tem razão. Essa era uma grande tese. E é importantíssimo. Nós, se houver um crescimento muito grande de consumo de energia no país, nós, mesmo exportando energia, vai faltar energia para nós. Tem uma pergunta de um ouvinte para o senhor. Vamos ouvir. Antero, bom dia. Bom dia, deputado. É o Adélio aqui da Várzea Grande. Antero, eu tô achando estranha essa cobrança tão forte, tão enérgica sobre a Amazônia. Tudo bem que nós temos que poupar a floresta e coisa e tal, né? Que nós não podemos desmatar e queimada. Só que nós já tivemos aí no Brasil, há pouco tempo atrás, 60 mil pontos de queimada, 40 mil focos de queimada.
Eu vi hoje no jornal, nós estamos com 29 mil focos agora. Você acha que é tão alarmante isso para ficar todo mundo falando? Sei não, viu, Antero? Eu tô achando que isso aí mais querendo um pedaço da Amazônia, né? Porque ela tem tanta riqueza, né? Se o Brasil explorar as riquezas que tem lá, o Brasil passa a ser a primeira economia do mundo, com certeza. Só com aquela reserva de nióbio que tem lá, 97% do nióbio do mundo está aqui na Amazônia. Então acho que tem que abrir o olho mesmo. O presidente tá certo, tem que botar banca para cima desses caras, porque não é assim não. A Amazônia é do Brasil. É o povo brasileiro que sabe o que fazer com a Amazônia, não é o povo alemão ou o povo francês não, tá? Eu acho que se nós baixarmos a crista, daqui a pouco nós perdemos a Amazônia, tá? Eu acho que o presidente tem que botar banca para cima desses caras, sim, com toda certeza. Adélio, o assunto aqui com o deputado é outro, mas você quer comentar a afirmação do Adélio de Vargas Grande? Adélio, eu concordo que nós temos que ter autonomia sobre a Amazônia é nossa, é do povo brasileiro, lá tem muita riqueza sim, nós temos que cuidar e cuidamos, né? Nós cuidamos muito melhor do que o resto do mundo cuidou das suas florestas, nós cuidamos das nossas, cuidamos bem, temos aí 70% da floresta amazônica preservada no Brasil todo, e isso é fundamental para todos nós. Porém, é aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem que entender o nosso tamanho. Nós somos uma nação grande em territorial, somos aí a 7ª, 6ª, 8ª economia do mundo, mas nós temos que entender que nós temos que viver num mundo globalizado e nós temos que entender o que está acontecendo no mundo. Nós temos que nos posicionar, mas temos que tomar muito cuidado com a forma de posição, porque senão a gente traz uma raiva, um ódio do mundo sobre nós, e o que pode acontecer com isso, até sobre a questão do nosso território, é duvidoso, mas com a questão dos nossos produtos não tem dúvida nenhuma. Já a Finlândia está querendo deixar de comprar nossa carne, e por aí vai. E se a gente bobear, daqui a pouco nós estamos isolados por causa da questão ambiental. Então nós temos que saber se posicionar com soberania, porém com uma coisa que o povo brasileiro ele sabe ser, é educado, cordial, mas duro, firme. E isso precisa do Itamaraty, precisa de conversar isso melhor com o mundo através dos canais próprios para isso. Firme nas posições, porém com muita educação e cordialidade. Adélio, só para complementar, eu vou dar minha opinião também. Eu acho o seguinte, primeiro que o presidente Bolsonaro não está certo coisíssima nenhuma. Ele tocou fogo na Amazônia. Com as declarações dele, não foi fazendeiro, não foi ONG que tocou fogo na Amazônia. As declarações dele é que tocaram fogo na Amazônia. E assim, se você pegar as declarações anteriores dele, eram muito semelhantes às do Brairo Maggi. Vocês lembram do Brairo Maggi quando assumiu o governo de Mato Grosso? Vou botar a SEMA debaixo do braço. E pôs a SEMA debaixo do braço, ganhou a motosserra de ouro, quando viu que ia inviabilizar os produtos dele em nível internacional, aí ele correu atrás para ser ambientalista. Como disse o Cuiabano, canhãinha. Aí ele correu, porque o mundo reagiu àquele negócio de botar a SEMA debaixo do braço. O Bolsonaro disse, traduzindo, igualzinho o Braille. Ele falou, olha, acabar com esse negócio de multa, ninguém vai multar coisíssima nenhuma, esse negócio do IBAMA eu vou fechar, esse negócio... Ou seja, foi uma sinalização de que podia fazer isso. Aí as pessoas estão tocando o pau, estão investigando lá agora aquele dia de fogo. O Bolsonaro mandou investigar. Aquele dia de fogo. O dia de fogo dos fazendeiros que vazaram isso nas redes sociais era o quê? Vamos tocar, vamos queimar, para o governo autorizar a gente a produzir. Quer dizer, então tem que ter cuidado sim com a Amazônia, para não destruir a nossa riqueza. Não é por causa deles que nós temos que fazer isso. É por causa de nós. É por causa da nossa soberania. É porque é ruim produzir destruindo o meio ambiente. Até porque, assim, daqui a pouco ninguém compra madeira nossa, ninguém compra carne nossa, ninguém compra nada nosso no mundo. E aí não vai adiantar fazer esse tipo de exploração deletéria. Mas, deputado, vamos... Só para concluir, e a nossa agricultura tem que evoluir muito nesse sentido. Não, e tem entendido isso. O próprio Brairo tem uma posição hoje muito interessante. Até porque ele passou por isso e falou no comentário. Falou, eu passei por isso. Eu fiz igual o Bolsonaro. Ele admitiu isso. Ele admitiu isso, falou que ele errou e falou que ele se converteu.
e que hoje o caminho é outro. Ele aprendeu na guerra, nessa guerra que o Bolsonaro entrou, ele já apanhou. Ele apanhou antes que o Bolsonaro. Eu acho que essa briga ambiental não é boa. Aliás, deputado, eu defendo que todos os partidos deviam ter uma luta ambiental, né? Porque não é só defender a Amazônia, não. Vamos defender o que está aqui pertinho de nós. Defender plantar sarã aqui na beira do rio Cuiabá. Defender o reflorestamento da beira do rio Cuiabá. Impedir o assoreamento. Impedir a garimpagem que chega ao rio. Tem uma lei no Congresso Nacional que vai dar um quiprocó aqui em Poconé, que é proibindo plantar soja e garimpar na área do Pantanal. Já tem uma lei nesse sentido lá no Congresso Nacional. Enfim, mas, deputado, estou muito animado com o seminário de energia. Vou fazer um compromisso de depois do seminário, se eu voltar aqui para trazer as conclusões do seminário e até pedir para o Cadão também, o presidente do sindicato, voltar aqui. O Dadão. O Cadão é filho do Gilson. Ok. Ele até mandou uma mensagem aqui para mim, já interagindo aqui com a nossa conversa, o Dadão. Aqui, ele mandou aqui agora e colocou. Tem telefonema no ar aqui. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Aqui é o Paulo Roberto Antero, tudo bem? Paulo Roberto, tudo bem. Antero, eu peguei o programa agora e não sei se já foi comentado. É uma questão até de uma opinião de sugestão. Eu acho que essa questão da Amazônia, que é grande, a gente tem que pegar e ver a situação de toda a riqueza que tem na Amazônia. Eles têm como saber de minérios, de tudo que tem na Amazônia. Eu acho que devia transformar isso em dinheiro, certo? Transformar isso em valores. E todo o crédito de carbono que ficasse, que a Amazônia recolhe do mundo, ele ressarcisse. Porque não é fácil os caras ficarem aqui mendigando dinheiro, mendigando Bolsa Família, sem trabalhar, porque não pode derrubar. E a riqueza está do nosso lado aí, em questão de minério, de ouro, de prata, tantos outros minérios que tem por aí e que não podem ser extraídos. Então, que os países ricos estão reclamando da gente, não tem problema não, deixa a madeira de pé, só que vai pagar por aquilo que eles estão usando. Certo? Que é isso que eles reclamam, que é o gás carbônico, né? Que isso aí que é a minha opinião. Eu não sei se eu estou correto no meu pensamento. Você pode explicar para a gente aí, o deputado também, Antero? Olha, primeiro dizer que eu sou inteiramente favorável à sua ideia, deputado Avalone. Nós falamos isso até no começo, né, Antero? Eu falei, são 20 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Se você quer cuidar do meio ambiente, cuide das pessoas. As pessoas, nós estamos falando aqui de pessoas que estão causando problema para a Amazônia no enfoque do mundo. Então, se essas pessoas estiverem bem, se essas pessoas estiverem educadas, se essas pessoas estiverem economicamente trabalhando, se essas pessoas estiverem trabalhando da forma correta, ambientalmente correta, nós não teremos problema. Então, nós temos que cuidar das pessoas. Os europeus e os estrangeiros, eles estão muito mais preocupados com a árvore do que com a pessoa que está embaixo da árvore. Então, vamos cuidar das pessoas, que as árvores serão mantidas. Nós temos que educar. Ontem o G7 admitiu isso, né, que os 7 países mais ricos do mundo vão contribuir para a preservação da floresta. Cabe ao Brasil desenvolver uma política para atrair isso, mas está corretíssima a sua opinião, Paulo Roberto. Foi uma mudança, inclusive, da posição do Macron, né, do presidente da França. E aí ele mudou de opinião, defendendo essa opinião nova agora no G7. O Macron foi enquadrado pela Alemanha, pelo Donald Trump e pelo Reino Unido. O Reino Unido, o Donald Trump e a Alemanha enquadraram o Macron. Ainda bem. Porque o Macron também tem interesse. Ele está fazendo aquilo lá, tudo por interesse econômico também. Não é que ele está xingando o Bolsonaro à toa, não. O jornalista Pedro Pinto de Oliveira tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Antero Paz de Barros. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Capital 101.9. Bom dia, deputado estadual Carlos Avalone. Eu quero a sua opinião e a sua avaliação sobre um outro assunto. A Assembleia Legislativa deve votar a questão das contas do ex-governador Pedro Taxa, do seu partido, o PSDB. A defesa do julgamento favorável das contas, uma das defesas mais veementes, foi feita pelo próprio secretário de Fazenda atual, Rogério Galo, que foi ex-secretário de Fazenda também do governador Pedro Taxa.
Na sua opinião, qual é a tendência e qual é a sua posição com relação ao julgamento dessa conta, que teve, junto aos conselheiros lá, uma aprovação unânime, mas também unanimemente aprovada pelos conselheiros a questão de 21 graves irregularidades. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom, eu acredito que a tendência na Assembleia é acompanhar a votação do Tribunal de Contas, né? Eu vou trabalhar nesse sentido. Existem problemas, foi avaliado esses problemas pelo Tribunal de Contas, mas eu acredito que a tendência é fazer a aprovação das contas do ex-governador. Essa vai ser o trabalho que eu vou desenvolver lá nesse sentido. Depois da aprovação, o governador Mauro Mendes teve a oportunidade de fazer um pronunciamento criticando até o Tribunal de Contas, né? Isso. E o seu secretário de Fazenda ontem praticamente desmentiu o governador, não sei se você leu a matéria e tal. Nós até publicamos que o Rogério Galo fez a melhor defesa do Pedro Táxi do que o próprio Pedro, né? Isso mostra que o Rogério Galo é um servidor consciente, né? Seria muito estranho o Rogério Galo, que ficou nos últimos 2 anos na frente das contas, ficar contra as contas, né? Então, ele sabe exatamente o que aconteceu, o momento que aconteceu, os problemas que tiveram, podia ter sido melhor, podia, mas tiveram problemas graves e que foram administrados como se podia naquele momento, e foi essa a linha de defesa do próprio governador Pedro Táxi. Então, eu fico feliz, eu não li a matéria, mas fico feliz do Rogério Galo ter feito a defesa. Deputado, nós vamos à última pergunta do ouvinte. Alô? Muito bom dia, senador Antero, bom dia, deputado Carlos Zavalone. Partindo um pouco do princípio da nossa conjuntura nacional do PSDB, deputado, o senhor como já uma liderança histórica, desde Dante de Oliveira, junto ao PSDB, como vê esses ataques aí do recém-chegado deputado Alexandre Frota, ao homem que é hoje uma reserva moral do partido, que é o nosso querido Geraldo Alckmin, né? E como vai caminhar o nosso PSDB a nível municipal em Cuiabá no próximo ano? Muito obrigado. Bom, temos que ser bem objetivo quanto a isso, né? A minha esposa, a Maria, ela assumiu a presidência do PSDB Mulher. E ela fez um pronunciamento bastante firme sobre esse. Eu estou até rindo, Antero, porque ela mandou para mim. É bom que você vai seguir, vai ter que obedecer. Já obedeço em tudo, né? Vou ter que obedecer mais essa. Mas assim, ela mandou para mim, assim, e aí eu li e falei, isso aqui é a minha opinião? Ele falou, não, é para você saber só. E publicou, certo? Mas a publicação dela foi muito firme. Está indignada com a forma. E ela repudiou, inclusive, a vinda do Alexandre Frota para o partido. Ela falou assim, como avó, como mãe, como esposa, como militante do PSDB há 20 anos, eu acho que a forma como ele veio, o que ele disse, porque eu fiz questão de ver um vídeo que ele fez durante a campanha, lógico, de 25 minutos, Santana. Assim, ele falou coisas do Geraldo Alckmin que são assim absurdas, né? Chamar de rato de esgoto para que mais que você possa imaginar. E chegou no final, nos últimos 4 minutos, não satisfeito de falar mal do Geraldo Alckmin apenas, provavelmente não, uma forma de fazer campanha que eu não concordo, né? E que quem trabalhou aqui na época com o Duda Mendonça lembra muito bem, o Duda falou, você faça campanha sem falar do adversário, fala do que você vai fazer, das coisas suas e tal, né? Se alguém tiver que falar, fala outros aí, não você. Bom, mas de qualquer forma ele fez isso. E no final ele pegou e atacou o Mário Covas, atacou o Fernando Henrique, atacou o Serra, quer dizer, não sobrou ninguém, certo? E depois vem e não faz nenhuma meia-culpa, vamos dizer assim, nem fala, olha assim, aquilo lá foi no calor da campanha, eu peguei e fiz isso e tal. Então, assim, eu, que como o próprio ouvinte seu perguntou, sou militante de 20 e tantos anos de PSDB e tal, só tive o PSDB como partido e tal, quer dizer, isso nos agride bastante, sem dúvida nenhuma, certo? E apesar de que o Alexandre Frota, lá no Congresso Nacional, pelas informações que eu tive, tem sido um deputado que está surpreendendo, estudando as matérias, se posicionando em relação a cada matéria de forma estudiosa, de forma preocupada, não tem sido
o que ele fez na campanha, usar o poder dele de artista para fazer isso, certo? Então, assim, esse tipo de postura não me agrada. Né? Agora, eu não levei isso para discussão dentro do partido em Mato Grosso, então não vou falar pelo PSDB. Então, eu estou falando por mim e pela minha esposa. A minha esposa hoje é presidente do PSDB Mulher e se posicionou antes de mim. E eu fiz uma fala no púlpito lá da Assembleia. Lá eu preferi não falar dele. Lá eu preferi falar do Geraldo Alckmin. Sabe, de quem é Geraldo Alckmin e o que eu conheço do Geraldo Alckmin. Eu tive oportunidades, Antero, de ficar 2h30, 3 horas conversando com o Geraldo Alckmin. Eu fiz uma viagem uma vez de São Paulo até o Maranhão, junto com o Geraldo Alckmin, e o Dante estava junto, mas o Dante estava muito cansado, ele dormiu, né, quando entrou no avião, e o Alckmin era vice-governador, e nós ficamos conversando sobre o Brasil, sobre a vida dele, sobre tudo. É um homem, assim, exemplar. Geraldo Alckmin é um homem exemplar, é um homem religioso, é um cara que mora num apartamento de 200, 300 mil reais até hoje, ele não tem propriedade, ele não tem nada, e até a morte do filho dele é a prova clara disso. Como que pode ser a morte do filho dele? Um cara que foi 4 vezes governador do maior estado, você ser presidente do Brasil e depois ser governador de São Paulo, politicamente, o cara era piloto de helicóptero de uma empresa terceirizada, de uma outra empresa, não do governo, de outras coisas. Então, assim, um homem sério, um homem que pensa no Brasil, que pensa nas pessoas, um homem muito competente. Isso é o que eu acho do Geraldo Alckmin. Então, tudo que falar nessa linha contra ele, talvez ele esteja no partido que não é o partido que ele deveria estar. Semana passada eu estive em São Paulo fazendo uma revisão médica, e o médico que cuida de mim é colega do Geraldo Alckmin. E eu sempre pergunto sobre o Geraldo Alckmin, de quem sou admirador também, para esse médico. Ele falou, Antero, ele está dando aula para sobreviver. O Geraldo Alckmin é esse cidadão. Foi 4 vezes governador de São Paulo e está dando aula para sobreviver. É o seguinte, tem mais um áudio e o deputado responde e a gente encerra a entrevista. Antero, bom dia. Eu estou com o jornal A Gazeta aqui hoje e tem uma reportagem interessante aqui, que representantes de 8 indústrias vieram conhecer o nosso algodão. O interessante disso é que são pessoas de indústrias de fora do nosso país, certo? E eu queria perguntar ao deputado, como ele disse no começo da reportagem, inviabilizou-se a vinda de uma indústria para o distrito industrial porque teve um aumento de ICMS na energia solar. Será que só ele que está fazendo verão na Assembleia e os outros deputados? Cada um parece que está naquela situação, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Será que a Assembleia está trabalhando dessa forma? Eu gostaria que o deputado Avalone, considerando que ele é um expoente dentro da Assembleia Legislativa, nos explicasse melhor isso. Muito obrigado, está excelente a entrevista. Rapidamente, porque nós precisamos terminar o programa. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, primeiro, esses caras, essas empresas, indústrias que estão vindo aqui, é porque o algodão do Mato Grosso é um dos melhores algodões do Brasil e nós exportamos 70% do algodão que produzimos. Só 30% nós colocamos no mercado interno. Porque nós produzimos muito. Então, hoje, a quantidade de algodão que o Brasil produz e Mato Grosso é responsável por 70%, ele dá para abastecer todo o mercado interno e ainda exportar a grande parte. Então, nós recebemos muitos empresários de fora, analisando a nossa pluma, analisando o nosso projeto aqui no estado. Quanto à questão da energia solar, não teve nenhuma indústria que deixou de vir para Cuiabá ou para o estado por causa do aumento da energia e o diminuimento da energia solar. Essa é a parte que eu não entendi direito. Tá? Isso não houve. O que nós precisamos
hoje em dia é sentar realmente com esse setor, porque já devia estar mais industrializado o Estado. Nós temos algumas fiações aqui no Estado, principalmente em Campo Verde, Primavera, já está uma acontecendo agora em Sapezal, que eu fui lá, inclusive, quando estava construindo, fantástica lá. Então, assim, mas nós podemos crescer muito mais isso. E, logicamente, se baixar a energia, ou pela solar ou por outra forma, vai facilitar, vai melhorar, porque a energia é um insumo mais significativo da industrialização. Impacta mais diretamente a energia e a qualificação da mão de obra. Se nós não tivermos mão de obra qualificada, nós não temos. Mas isso nós temos o Senai aqui, que faz um trabalho fantástico, qualifica mais de 100 mil trabalhadores por ano, e nós temos base em várias cidades do interior. Hoje, Lucas, inaugurando Lucas, tem em Sorriso, nós temos em Sinop, nós temos em Alta Floresta, nós temos em várias cidades do estado, várias regiões do estado, então nós podemos trabalhar isso rapidamente. Então, e o resto eu não entendi direito e agradeço aí por me considerar um dos expoentes lá da Assembleia. Obrigado. Deputado, bom seminário. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e depois do seminário estou à disposição. Tá bom. Muito obrigado. Entrevistamos aqui o deputado Carlos Avalone.